Fala pessoal, tudo bem? Daniel Trevisan do canal Bate-Papo 365, já com vocês? Belezinha? Bom gente, tô gravando esse vídeo aqui agora de um ambiente diferente, que é como de sempre, gente. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá? Deixa seu like, isso é muito importante para também que o canal cresça e o YouTube entenda que são vídeos relevantes e possa indicar para outras pessoas, tá bom? E caso você tenha algum parente, conhecido, enfim, que esteja dentro desse processo de EB2NW, compartilhe o link desse vídeo, compartilhe o link do canal, peça para a pessoa se inscrever no canal, porque também é muito benéfico, tá bom? Bom, então dando sequência ali no que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. Hoje é dia 28 de março, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? E aí, o que acontece? Ontem, no dia 27, a gente protocolou, eu junto ao meu advogado, o nosso processo, o nosso refile, né, o meu refile, junto ao SAAS. Então a gente despachou aqui do Brasil o processo para o SAAS. Como a gente está utilizando a DHL, né, para envio desse processo, eles têm um prazo ali mais ou menos de 4 dias úteis, né, para entregar. Então foi o que está lá, o que está na descrição lá do rastreio, né. Então o meu processo vai chegar lá na USAS na segunda-feira. Então vai ser quinta, sexta, mais, né, menos tempo, 3 dias úteis, né. Quinta hoje, quinta, sexta, sábado e domingo não conta, segunda-feira chega na USAS. Entre segunda ou terça-feira, tá? E aí o que acontece? Dentro do meu refile, a gente hoje, né, optou em fazer um refile, coloquei novas evidências. Desta vez a gente tá fazendo direto business plan, tá? Como no primeiro processo eu fiz professional plan, e depois na RFI eu mudei para business plan, desta vez a gente está fazendo direto business plan, tá? Porque a gente já tem toda a documentação, enfim, de fato é o que a gente quer fazer, enfim, eu e minha esposa lá nos Estados Unidos, montar a nossa empresa lá. Então a gente colocou uma série de evidências novas, isso é muito bom. A gente fez alguns cursos novos, enfim, de empreendedorismo e tudo mais, saúde na área lá nos Estados Unidos, enfim, para incrementar nosso pleito, e também alguns outros documentos, enfim, cartas e tudo mais que a gente providenciou, né? E um ponto muito importante, gente, que a gente identificou é que é o seguinte: lá nos Estados Unidos, isso eu identifiquei no perfil da minha esposa, né, que é aplicante, para o nosso pleito. Lá nos Estados Unidos, eles têm muito claro o que cada cargo e o que cada pessoa, trabalhador faz dentro das instituições. Isso está muito claro, né? Se aquela atribuição não pertence àquele cargo, a pessoa simplesmente não faz. É basicamente isso, pelo que eu conversei com algumas pessoas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se o pintor, ele tem o trabalho de fazer a tinta, misturar a tinta e pintar, ele vai executar esse trabalho, né? Se por acaso lixar a parede não for um trabalho do pintor e for um trabalho, por exemplo, do preparador de paredes, por exemplo, o pintor não vai fazer isso. Ele vai falar: não, olha, eu pinto, eu faço a tinta, eu pinto e resolvi. Porém, o lixar a parede não é comigo, é com a outra pessoa. Então eles têm muito claro isso, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o que eu percebo é que nós somos multitarefas. A gente vai lixar, a gente vai pintar, a gente vai fazer a tinta, aí a gente vai passar uma demão de massa, tudo na mesma pessoa, né? Então a gente acaba tendo muitas tarefas dentro do mesmo cargo, vamos dizer assim, tá? Resumidamente, o que eu identifiquei? Que no caso da minha esposa, ela foi durante 4, 5 anos, se eu não me engano, supervisora da área da enfermagem aqui no Brasil.
E dentro da supervisão de enfermagem, ela tem uma série de atribuições. Parte de processos, parte de gestão de pessoas, de análise de processos atuais, melhoria de processos, acompanhamento de protocolos, enfim, uma série de coisas lá. E quando eu busquei esse cargo lá nos Estados Unidos, numa empresa americana, num hospital americano, eu vi que as atribuições dela aqui no Brasil é praticamente as atribuições de uma manager nurse nos Estados Unidos, ou seja, uma gerente de enfermagem, ou até uma director nurse, uma diretora de enfermagem, né? Então, o que a gente fez nesse processo do Refile? Eu fiz uma equivalência, né? Eu consegui uma carta do hospital que ela trabalhava, buscando ali o último cargo que ela teve, né? Que ela alcançou, que foi supervisora de enfermagem, com as atribuições descritas pela própria empresa, numa carta em papel timbrado, tudo bonitinho, dela como enfermeira supervisora. E as atribuições que eles descreveram, que de fato era o que ela executava, eles escreveram até meio que resumidamente, né? Porque ela fazia muito mais coisa que isso. Vai muito de encontro com as vagas de emprego, por exemplo, de um manager de enfermagem, manager nurse, né? Ou nurse manager, enfim. E como que eu fiz isso? Eu fui lá naqueles dois sites, que é o Glassdoor e Indeed, né? São sites de vagas que você pode filtrar por país ou por estado, enfim, na área que você deseja. Então, o que eu fiz? Eu fui lá nesses dois sites, usei o do Glassdoor, praticamente. Coloquei a página em versão em inglês para não precisar traduzir, né? E aí eu busquei lá Manager Nurse, Abilities ou Skills, ou enfim. E aí eu peguei aquelas skills, aquelas habilidades, né? Aqueles requisitos, daquele cargo, e mostrei dentro do processo, apresentei aquilo confrontando com as habilidades que a empresa que a minha esposa trabalhava descreveu no cargo dela. Então, para que isso? Para mostrar lá para o oficial de que ela, como supervisora de enfermagem, ela tem as atribuições de uma, por exemplo, manager, que é um cargo acima, né? Uma gestora de enfermagem. E alguns outros cargos também, enfim, algumas outras atribuições de um diretor de enfermagem, tá? Então, desculpa gente, eu não tô olhando diretamente aqui pra câmera o tempo todo, porque eu tô dirigindo, né? Então, eu acho que isso vai dar um up, porque no primeiro processo, eu acho que o oficial entendeu que ela era simplesmente uma nurse, né? Uma enfermeira comum. Por isso que ele falou que não deu well position, que é o prong 2, né? Que foi o que a gente reprovou. Enfim, estava bem descrito uma série de outras coisas, tinha currículo vinculado, um monte de outras coisas, mas eu acho que acabou ignorando e não descreveu, né? Então, eu acho que isso vai dar uma melhor visualizada para o oficial, né? Vai ficar um pouco mais claro de ele entender qual é a posição dela, por exemplo, dentro da área da enfermagem. E óbvio, uma gerente de enfermagem, uma diretora de enfermagem, por exemplo, com certeza está bem posicionado para tocar uma empresa, né? Para você tocar o seu business plan. Então, a gente fez isso, né? É um dos pontos muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então, a gente colocou isso, eu acho que serve de dica para vocês. Um outro ponto também que eu conversei com algumas pessoas é sobre aquele código que a gente preenche no formulário, que chama SOC Code, SOC Code, que nada mais é que um código geral da USAS, enfim, para os cargos, né? Todo mundo que protocolou algum processo ou que vá protocolar um processo precisa identificar a sua posição, né, do que você vai fazer, enfim, do que você está pleiteando, e atribuir um código. E esse código é através de uma tabela lá do SAS.
Se eu não me engano, não é nem do SS, é de algum outro órgão lá, enfim. E o primeiro processo nosso, a gente colocou ali um código, que é o código de nurse, de enfermeira, né? Então eu acho que o próprio oficial atribuiu todo o nosso processo olhando sempre como enfermeira. Ou seja, mesmo descrevendo tudo lá no currículo, enfim, as atribuições dela, os cargos que ela galgou e tudo mais, como é um dado oficial eu acho que ele entendeu assim, não, ela é uma enfermeira. Então, muito provavelmente, esse SOC Code pode ser também um aliado ou um problema para nós, né? Se você preenche errado por algum motivo, você não pode trocar esse SOC Code no meio do processo. Então, por exemplo, eu entrei com o Professional Plan, né, na primeira versão do processo lá. E aí, num dado momento, depois da RFE, a gente entendeu que caberia um Business Plan, porque o próprio oficial estava querendo ver algumas coisas ali em relação a quanto de emprego ia gerar, quanto de impostos eu ia pagar, quanto de salário, enfim, recolhimentos e tudo mais. Então a gente entrou com Business Plan na resposta da RFE. E aí que dá o ponto-chave, porque a gente entendeu que ele tinha entendido, né, que ela estava bem posicionada para fazer um projeto, mas ele pode ter simplesmente entendido que uma nurse não está bem posicionada, uma simples nurse não está bem posicionada para tocar uma empresa. Imaginamos nós isso, né? Então esse SOC Code ele é muito importante. E você não pode mudar o SOC Code no meio do processo. Você não pode ter colocado no formulário o primeiro SOC Code X e depois de uma RFE, depois de alguma informação que ele queira mais, você muda o SOC Code. Não, o SOC Code começa com ele, até onde eu sei, você começa com esse SOC Code e você vai com esse SOC Code até o final, tá? Então não dá para você mudar o SOC Code. E nesse refile, o que a gente fez? Eu já fui buscar um cargo de gestão. Então muda o SOC Code. No processo novo agora, a gente colocou um SOC Code, se eu não me engano é de Manager. Você tem lá, começa com 11, se eu não me engano, Manager. Aí você clica lá no Manager, aparece uma série de gestores, de gestores, enfim, de várias áreas. E aí eu coloquei lá Healthcare, né? Ou Nurse, eu não lembro de cabeça. Acho que é Healthcare / Nurse, alguma coisa assim. Então é gestão de cuidado de saúde, de enfermagem e tal, que também vai de encontro com essa carta que o próprio hospital nos forneceu, né? Então assim, as coisas ficaram bem mais juntas, vamos dizer assim, uma coisa fala com a outra, sabe? Então acho que o processo ele ficou muito mais robusto. E eu digo pra vocês, gente, fiquem atentos a essa questão do SOC Code, muito atento, porque imagine, se você preenche errado esse SOC Code, como é um dado e uma informação oficial lá dos Estados Unidos, enfim, tudo mais, é muito difícil o próprio oficial, isso na minha cabeça, tá, gente? Novamente, eu não sou advogado, eu não sou paralegal, eu não sou nada disso, enfim, eu só tô trazendo aqui a minha experiência para vocês e compartilhando com vocês, tá? Mas é muito complicado, por exemplo, vamos supor, o oficial querer aprovar algo para vocês que você descreveu lá, por exemplo, eu sou, vou dar um exemplo bem simples aqui, eu sou pintor, ok, então você pôs lá um SOC Code de pintor, e o business plan de vocês, você vai ser um design de interiores com ênfase em pintura especial para casas, tá? Então você põe lá como um simples pintor no SOC Code e vai fazer tipo uma coisa mirabolante. Outro exemplo, vai ficar mais claro. Eu sou mecânico de automóveis, tá? E aí dentro do projeto você põe lá o SOC Code, nem sei se existe, tá? Mas deve existir. O SOC Code de mecânico de automóveis. Só que aí você faz um business plan que você vai fazer manutenção, por exemplo,
nos foguetes da NASA. Tô dando um exemplo bem, né, além. Então o que acontece? Isso pode ser um problema, porque o oficial ele pode entender o seguinte: não, ok, ele tem ali qualificações, né, de mecânico e tudo mais, ok, belezinha. Porém, ele não está bem posicionado para aquele propósito dele, né, que é fazer manutenção no foguete da NASA, né? Então, provavelmente você precisaria utilizar ali um SOC code específico de manutenção de aeronaves espaciais, sei lá, qualquer coisa assim, né? Teria que procurar lá, porque eu nem sei se existe isso. Mas vocês estão entendendo o que eu quero falar? Dizer, tipo assim, o SOC code tem que estar muito ligado ao projeto que vocês estão propondo lá para os Estados Unidos, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente colocou lá a parte de gestão, healthcare nursing, porque de fato é o que ela fazia no último cargo, no último trabalho dela. E eu acho que isso também vai conversar muito bem de acordo com o nosso business plan. Mas, gente, basicamente, eu não quero deixar esse vídeo muito longo também, mas basicamente eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Vocês não vão ver esse vídeo hoje, né, no dia 28 de março, que é o dia que eu estou gravando. Por questões minhas, enfim, tudo mais, eu vou deixar esse vídeo publicado. Só que eu só vou publicar ele, só vou liberar o acesso daqui a algum tempo, enfim. Mas eu queria guardar esse registro, porque isso deve ajudá-los e deve ajudar vocês no futuro, para quem estiver aplicando, para quem tiver uma RFA e tudo mais, né? Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí. Novamente, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, deixa seu like. Isso é muito importante. E caso eu tenha um conhecido parente, enfim, compartilhe o link desse vídeo, do canal, para essa pessoa poder se inscrever e poder receber esse tipo de informação, tá bom? Um forte abraço para vocês. Espero que tenha ajudado esse bate-papo. Fiquem com Deus e até breve. Fui!